Eu não sabia, professor Bruno. Muito bom, muito bom. Chegou meu presidente. Isso é pontual, presidente. Assume aqui. Venha cá. Américo, venha. Vem, Américo. Já vai vir, chefe. Secretária, está vendo? Ia ser eu, mas não vai ser, não. Américo. Bora, né? Boa noite a todos que nos acompanham. Finalizando... Opa, desculpa. Essa aqui? Já estou... Ah, bom. Já estou aqui, ó. Já estou finalizando antes de começar, meu. Oh. Boa noite a todos que nos acompanham. Finalizando as audiências do mês de setembro desta casa, realizamos hoje a audiência de prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao segundo quadrimestre de 2024. A Comissão Mista Permanente da Câmara Municipal realiza essa audiência em atendimento às legislações municipais e federais. Agradeço mais uma vez a presença da secretária municipal da Fazenda, a senhora Estefânia, que está aqui conosco neste plenário. Agradeço também a presença do vereador e líder de governo Gilberto Costa, do representante do vereador Caio Salgado Tiago, da vereadora Thais Pinello, senhor Everton, e a presença do secretário de Saúde, do doutor Guilherme Crepaldi, secretário da Saúde. Informamos que, em razão da legislação eleitoral e suas implicações de natureza técnica, as audiências públicas realizadas no decorrer do mês de setembro de 2024 serão acompanhadas somente de forma presencial. Os conteúdos das audiências deste mês serão gravados e disponibilizados nas páginas oficiais da Câmara Municipal, no Facebook e YouTube, após o término do período eleitoral. Pois bem, fizemos a preliminar aqui. Vamos agradecer a presença aqui também do representante, do assessor do vereador Fábio Soares, senhor Rodrigo Ornaghi. Cumprindo aqui as formalidades legais, passo a palavra aqui para a nossa secretária Estefânia, da qual fica livre de fazer a leitura integral do relatório. Boa noite. Senhor presidente, questão de ordem. Devido à disponibilização já dos relatórios para todos, acredito que se faça desnecessário. Se pudermos liberar a leitura na sua íntegra, acho que a gente avança. Não, da minha parte, eu falo, por mais estar suspenso aqui nos canais oficiais, o relatório ele é de conhecimento da pública, da cidade, da população. Então, eu concordo, secretária, você fica livre da dispensa da leitura do relatório. Eu agradeço, presidente. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Américo Scupuglia, agradecer a presença da diretora de Economia e Finanças, a Anne, e do responsável pela diretoria de arrecadação, Daniel, que são técnicos da Secretaria da Fazenda, que estão sempre me acompanhando e são responsáveis aí por todo o trabalho da Secretaria da Fazenda. Quero agradecer aos vereadores presentes, os assessores dos vereadores que estão aqui presentes e ao público que está presente na plateia, que está nos assistindo e que vai nos assistir. Então, tendo em vista a disponibilização do material, dos indicadores, que, de forma geral, todos estão adequados ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu me coloco, então, à disposição para dúvidas e esclarecimentos daqueles que quiserem. Então, me coloco à disposição, presidente. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, então, como de praxe, secretária, tá? Eu abro aqui a questão das perguntas, iniciando, lógico, pelos vereadores presentes na pessoa do Gilberto Costa, e depois eu abro para os assessores e da plateia em geral. Sim, presidente, obrigado. Secretária, um prazer mais uma vez recebê-la aqui e fazer pergunta referente a números.
é sempre muito preocupante, mas também interessante, né? A gente quer saber, aí, de uma forma muito sucinta, se a gente está tendo aquela previsão orçamentária de receita, conforme foi votado aqui no ano passado, para esse ano. E se a gente termina o exercício deste ano com tranquilidade, com a execução de todos os nossos compromissos. E uma coisa também que sempre se fala na cidade é o percentual de endividamento que a nossa cidade se encontra hoje. Acho que, da minha parte, fica essas 3 colocações, secretária. Obrigado, viu? Então, Gilberto, vamos só destacar aqui a receita corrente do município de São Caetano do Sul, da administração direta, totalizou, a receita total foi de 1.346.000.000 da administração direta, considerando receitas correntes e receita de capital. Como que está essa evolução durante o exercício? A gente tem, mensalmente, a gente está tendo uma variação de incremento na ordem de 15%. O primeiro semestre foi nessa ordem, 15%. 15%, 17%, julho foi 17%, foi uma evolução muito boa, esses dados são comparados com a arrecadação do ano passado. E, frente à execução, à lei orçamentária anual, a gente também identificou um incremento, em tese, aí, nessa ordem de 15%. Bate 13%, 15%. O mês de agosto, em especial, ele foi o menor mês comparado. Ele foi uma comparação de 9%. Isso não comparado com o mês de agosto do ano passado. Isso significa para nós o quê, a princípio? Que ela tem um comportamento, ela está em comportamento adequado, ok? E a gente fica atento, basicamente, o município tem feito a parte dele. Então, nós arrecadamos muito bem no PPD. O último PPD que nós tivemos, nós negociamos por volta de R$90 milhões, o que é um valor considerável e interessante, porque ele foi bem abrangente, diferente de outros planos, outros programas, que ficaram muito concentrados em grandes devedores, né, que um ou outro grande devedor que veio e aí fez com que houvesse um volume de recurso. Esse que teve, a gente percebeu que ele foi muito popular. Então, a gente teve uma adesão muito positiva por parte da população. Então, a princípio, a gente olha com atenção, mas a gente, a princípio, tem uma receita adequada. O que chama atenção para a gente, aquilo que a gente não controla, é as transferências federais, que nós fizemos todo um trabalho de compensação da nossa receita tributária frente a algumas perdas que ocorreram e que já estão materializadas no nosso orçamento. Por exemplo, as transferências específicas para a educação e que nós tivemos a publicação de uma mudança de cálculo e repasse e transferência por parte do governo federal no fim do ano passado, após a LOA já estar aprovada por essa casa, isso foi em dezembro, e a desoneração do ICMS que ocorreu em 2021, que o Estado de São Paulo judicialmente conseguiu fazer composição dessa receita, contra o governo federal, ele conseguiu isso. Como a desoneração, o governo federal compensou a desoneração para os estados, e o Estado de São Paulo já tinha recebido, o Estado fez um rateio de perda para todos os municípios do Estado de São Paulo. E aí a gente tem uma perda aí de R$20 milhões. Em relação ao índice de endividamento, a gente traz aqui, ele também está super adequado ao que a Secretaria do Tesouro Nacional preconiza, inclusive o rating dela, a classificação da Secretaria do Tesouro, nós estamos abaixo de 20%, no total, estou vendo lá 17,77, ou seja, a gente mantém a linha histórica, que vem desde 5 anos, mais ou menos, a gente está nesse índice. Ele é um índice considerado muito bom pela Secretaria do Tesouro Nacional. Secretário, só para concluir, teremos um presente para o funcionalismo agora no dia do seu
da sua comemoração no mês de outubro? Não posso responder essa pergunta Então, tá bom, na secretário. audiência. Obrigado, parabenizo a você e toda a sua equipe. Obrigado mesmo. Satisfeito, presidente. Tiago, representando o vereador Caio Salgado. Everton, representando a vereadora Thais Pinello. O Rodrigo, representando o vereador Fábio Soares. Eu, cumprindo as formalidades, passo a plateia. Tem alguém aqui querendo fazer pergunta? Tem alguma pergunta do público? Não. Então, passando aqui então para os encerramentos finais, com a palavra a secretária, caso queira fazer suas considerações finais. Eu quero me colocar à disposição, seja do público, seja dos vereadores, dos seus assessores, caso eles queiram fazer alguma outra pergunta, e dizer que o município, como está demonstrado nos números, ele segue adequado à lei de responsabilidade fiscal em todos os seus indicadores. E me coloco à disposição. O quê? Alguma pergunta, vereadora Bruna? Olá, boa tarde a todas e a todos. Já acabou a apresentação? Já. Apresentação de 11 minutos. Bom, eu tenho uma pergunta ainda assim. Secretária, os funcionários da educação têm debatido e se mobilizado no nosso município em relação ao tema do Vale-Refeição. Inclusive, tem feito abaixo-assinados, não sei se já chegou para a prefeitura esse abaixo-assinado, se já estão sabendo dessa mobilização dos servidores. E a gente sabe que a alimentação dos servidores ela é uma questão em relação aos servidores públicos de São Caetano, né? Muitas vezes a gente já recebeu relatos de marmitas com prego, com larva, com comida estragada, azeda. E, no geral, ainda que não tenham esses problemas, os servidores sempre nos relatam uma má qualidade da alimentação, né? Mesmo depois que trocou a empresa, a gente seguiu recebendo esses relatos. Então, eu queria saber se há uma previsão de implementação do benefício do Vale-Refeição para todos os servidores, não só da educação, ainda que os servidores da educação que estejam fazendo essa mobilização, e se não houver previsão, se há algum estudo nesse sentido. Boa tarde, Bruna. Boa noite. Já não sei se é boa tarde ou boa noite. Vamos lá. Eu não recebi nada oficialmente em relação a qualquer pleito dos funcionários da educação em relação ao Vale-Refeição. Mas aqui a gente precisa destacar 3 pontos. Primeiro, isso é uma pauta do sindicato, que anualmente o sindicato traz um pedido de estudo econômico-financeiro para a implantação do Vale-Refeição aos servidores. E no ano de 2022, a gente, acho que foi o momento em que a gente quase conseguiu equalizar essa conta, porque o impacto é um impacto considerável, tá? É um custo, a gente dava um impacto de 34 milhões de reais à época, para a gente implantar para os 5.600 servidores ano, né? Então, é um impacto considerável, né? E a gente e o sindicato sempre traz essa pauta para tentar viabilizar. Então, hoje o sistema que tem de refeição, de alimentação dos servidores, ele foi uma modalidade que São Caetano escolheu há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, e ele se perpetuou muito por uma questão do custo-benefício dele, em termos de custo mesmo, custeio do programa de refeição, que é uma refeição subsidiada. Então, esse ano nós chegamos a fazer o cálculo também. No entanto, este ano nós temos muitas limitações de encerramento de mandato.
E aí uma delas que é a concessão de benefícios no ano eleitoral, no ano de último ano de mandato e ano eleitoral, impedia isso. Mas, do ponto de vista orçamentário, ele já não cabia mais também. Tá? Então, a gente tinha essas duas questões para equalizar para este ano. Então, não recebi essa demanda agora, recentemente, e os estudos que a gente teve, eles geraram em torno dessa ordem, dessa monta de 30 milhões de reais. Tá? Foi o último estudo que a gente fez. E, ainda que exista um impeditivo, que é a finalização do mandato, e ainda que exista um estudo em andamento, creio que isso fica a cargo da decisão do próximo prefeito da nossa cidade. Mas ainda temos alguns meses aí, também o próximo ano, que o próprio contrato da empresa que faz a entrega das marmitas se perpetua, né? Existe um controle de qualidade da alimentação que vai para esses servidores, porque a gente até chegou, inclusive, a questionar o fato de que a empresa que faz a entrega das marmitas agora é a mesma que faz a alimentação do nosso prato, correto? Sim. E que no nosso prato a gente, inclusive, fiscalizou o ambiente, foi lá, se alimentou e a comida tem uma qualidade, mas nitidamente pelas fotos não é a mesma, e pelos relatos também dos servidores, não é a mesma qualidade que vai nas marmitas para eles. Existe uma fiscalização por parte da secretaria em torno disso? Esse contrato, o contrato da refeição dos servidores, ele é gestado pela Secretaria de Planejamento. Tá? E eu acompanhei um pouco várias notificações que foram enviadas. Então, assim, existe uma gestão de contrato. Eu sugiro que isso sempre, toda vez que a gente identifique e que vocês, vereadores e assessores, identifiquem ou sejam demandados de qualquer problema que esteja ligado a um contrato de prestação de serviço, que isso seja formalmente encaminhado, porque a gente precisa ter a evidência, precisa ter o documento para o secretário, para o gestor do contrato, para que ele possa fazer a penalização da empresa. Então, assim, algumas coisas são inadmissíveis do ponto de vista contratual. E eu sei que a empresa foi notificada, mas eu não sei dizer qual foi o encaminhamento, o retorno da empresa. A empresa é uma empresa boa, a gente vê, ela não só fez a prestação de serviço do restaurante, como ela também, eu trabalhei e acompanhei a mudança da mudança da planta do hospital também, e isso foi muito importante, foi de muita qualidade. Então, a gente precisa entender o problema da execução desse contrato. Ele está atrelado à modalidade que ele está implantada, que é a entrega da refeição, no ponto a ponto, é isso que a empresa está tendo dificuldades, e sempre evidenciar, formalizar o problema identificado, protocolar na secretaria responsável, no caso, protocolar no departamento de RH, na Secretaria de Planejamento, para que eles possam tomar as providências, e tem penalidade contratual para isso. Se a empresa não toma providência, ela tem que ser penalizada. Tá certo, secretária. Obrigada. Bem, você já tinha feito as considerações finais, quer refazê-las ou posso encerrar? Fica a seu critério. Então, agradeço a presença de todos que acompanharam a realização da audiência pública e dou por encerrada a presente sessão.